Ah, sim, aqui eu consegui. Tá. Acho que é porque eu tô como moderador. Noite de apresentação de TCCs. É... Tá todo mundo me ouvindo? Sim, Bruno. Estamos ouvindo. Sim, É, professor. o Felipe disse que não tá me ouvindo. Acho Sim. que... Eu acho que o Felipe, aconteceu, ele caiu, então talvez ele tenha que reabilitar o microfone dele. Alguma coisa assim quando sai e entra da sala. Deve ser isso. Mas então, boa noite para todo mundo, boa noite pessoal que apresenta hoje, né? Deixa eu só ver os nomes aqui. O Felipe, a Domitila, Maria Terezinha, Michele, Samuel, o Pedro e o Lucas, né? Boa noite para vocês, boa noite também para os colegas que estão escutando, que vieram aqui prestigiar e ver também a apresentação de vocês, né? Então, acho que basicamente é aquilo que vocês já sabem, né? A apresentação é 10 minutos, naquele formato pitch, né? Eu vou colocar os slides aqui e passar a apresentação para vocês, então é vocês que vão controlar ali a passagem. E eu pelo menos pensei em seguir uma ordem alfabética mesmo. A Michelle lá de São Lourenço pediu para ser a primeira. Então, aqui no meu plano ficou Michele, Carlos, Domitila, o Lucas, a Maria Terezinha, o Pedro e depois o Samuel. Tá bem para vocês todos assim? Sim, o pessoal está sinalizando que sim, Bruno. Então vamos lá. Beleza então. Então vamos começar com a Michele. Tudo pronto aí, Michele? Pode abrir a sua câmera e o microfone e eu vou colocar a sua apresentação aqui. Tudo certo. Quando quiser, professor. Tu já está como apresentadora, então pode começar quando quiser. Tá, daí como que eu faço para passar? Só clico do ladinho? Acho que apareceu aí para você, não apareceu ali embaixo, slide 1, slide 2, é só fazer a passagem ali. Sim. Uhum. Tem um dedinho aqui com uma mãozinha com uma bolinha vermelha. Ah, sim, agora eu vi porque tava com um negócio em cima. Uhum. Vamos lá então. Então, boa noite a todos. Então, eu sou a Michele e vou falar um pouco de mim primeiro. Então, eu sou professora de robótica na Rede Municipal de Ensino São Lourenço do Oeste e decidi fazer, então, esse desafio sobre as novas formas de ensinar as tecnologias para os alunos do ensino fundamental. Então, meu desafio foi criar técnicas e ferramentas de ensino para ensinar robótica e tecnologias. O público-alvo foram os alunos do ensino fundamental da Rede Municipal de Ensino São Lourenço do Oeste. Não foi aplicado propriamente com os alunos fisicamente, por causa da pandemia, mas de uma forma remota, que eu vou falar no decorrer dos slides. Então, a nossa primeira atividade do portfólio foi o roteiro e gravação de vídeo. Nesse roteiro e gravação de vídeo, eu fiz a minha apresentação do desafio de utilização de estratégias para conseguir a atenção dos alunos no ensino da robótica. Eu demonstrei a utilização de uma ferramenta que eu utilizo com os alunos em sala de aula, o Scratch, que é um aplicativo que a maioria das pessoas conhece, das crianças, no caso que eu trabalho, e é bem fácil. Eles usam a ludibridade para fazer, escrevem as histórias e vão montando, fazendo a programação no próprio aplicativo. Eles mesmos vão montando e colocando falas, personagens e tudo mais. Nesse vídeo eu mostrei para eles como faria. A segunda atividade, então, foi o recurso educacional digital. Então, nessa atividade, eu utilizei um vídeo lá do Rainforest, que é um aplicativo para criação de vídeo. E esse vídeo é bem interativo e bem legal. Ele fica de uma forma mais lúdica, a gente pode colocar várias coisas nesse tipo de vídeo, desse aplicativo nessa página da Rainforest. Então, e esse vídeo foi uma explicação de forma lúdica também, o mesmo caso para utilizar o Scratch, mas em um outro tipo de plataforma, para eles aprenderem melhor. A terceira atividade foi o podcast. O podcast foi bem difícil para mim fazer.
porque eu não consigo falar devagar. Eu consigo falar muito rápido. Então, meus primeiros podcasts durou 40 segundos, 1 minuto, colocando tudo o que era pedido ali com as partes ali de aplausos, com as inserções de várias coisas, e ficava muito curto. E daí eu reformulei ele, então, no meu último edit, eu reformulei ele e coloquei ele de novo. Daí agora sim, consegui fazer ele com 2 minutos e 1. Foi o meu melhor que fiz. E o podcast, então, foi convidando para uma aula de ensino híbrido, no modelo de sala de aula invertida. E essa aula, ela aconteceu porque a gente posta os materiais para os nossos alunos na plataforma criada pela prefeitura no site do Google. Então, é inserido lá as aulas de robótica e eles têm acesso. Então, todas as aulas que eu fiz, os vídeos que eu fiz, eu postei lá para eles acessarem. Vários vídeos, inclusive esse da sala de aula no modelo invertido, eu fiz vários vídeos com eles e postei lá para eles acessarem. No caso, não ficou muito sala de aula invertida, porque a gente não pode voltar com eles ainda, né? Então, ficou mais modelo híbrido mesmo, para eles acessarem. A gente não tem tanta devolutiva por parte dos alunos, né? Mas, alguns que a gente recebe, sabe, a gente vê que eles fazem, eles acham bem interessante a forma que a gente está trabalhando agora. Por causa da pandemia, né? E a nossa quarta atividade, então, foi o relato de experiência. E para mim, eu achei que esse curso eu estava já há 2 anos tentando fazer e não conseguia, porque nunca passava lá naquele teste que tinha, e daí agora esse ano eu consegui. E no relato de experiência, então, eu posso falar que o curso, para mim, abriu várias portas. Especialmente agora, nesse ensino que a gente está remoto, nesse ano atípico de pandemia, eu aprendi várias coisas. Algumas coisas eu já sabia, mas aprendi várias coisas no curso. Aprendi a usar vários outros tipos de ferramenta, e isso vai me ajudar muito com os meus alunos, principalmente agora. Já me ajudou muito com eles a utilizar as ferramentas. Algumas delas eu apliquei até com eles. O Adobe Spark eu utilizei com os alunos para fazer um vídeo e montar para eles. Só um minuto. Tem uma criança aqui. Só um pouquinho para acabar. E daí, eu utilizei com eles também, ficou bem legal, porque a gente aprendeu, agora não lembro em qual das matérias que foi. E eu achei interessante porque a gente já podia inserir o vídeo no próprio slide e já ficava pronto, de vez do PowerPoint que eu usava antes, de ter que gravar todas as partes e salvar. Ali, quando eu fazia, já ficava pronto. Achei bem interessante também. E, além disso, eu consegui aplicar várias formas, como eu já falei, e consegui, de alguma forma, realizar meu desafio. Não como eu queria na prática lá com eles, mas, ano que vem, espero que consiga realizar na prática, então, com eles. E acho que é isso. E encerro minha fala falando essa frase de Paulo Freire, que eu acho bem interessante, que vale para vocês, que eu acho que vocês foram os melhores professores que a gente podia ter. Que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção. Quem ensina, aprendeu a ensinar. E quem aprende, ensina a aprender. Obrigada a todos. Acho que é isso. Oi, Michele, eu vou pedir desculpa para você e para os colegas também, que na hora da apresentação nem liguei minha câmera para a gente se ver pelo menos um pouquinho, né? Não deu para se ver no curso inteiro. Eu quero... Estava meio nervosa, mas tudo certo. Nada, tudo certo. A participação da filha ou do filho aí, não sei, foi bem legal, inclusive. Hoje eu estava com a formação a tarde inteira, ela estava... E hoje de novo, agora de noite de novo. Meu marido demora para chegar, daí por isso. Aliás, eu achei bem legal no seu portfólio, Michele, que você se apresenta, né, como mãe e como dona de casa, né, antes de professora. Eu acho isso bem legal, porque é uma ocupação. Eu também sou pai de uma menininha, eu sei como que é, e a gente é tudo junto mesmo, não é uma coisa antes da outra, não. Verdade. Ô, Michele, eu quero te parabenizar, tá, pelo seu portfólio, ficou bem legal, a apresentação também. Quero te elogiar pela disposição em melhorar tudo também. A gente sabe que você seguiu as nossas correções ali no vídeo e também no podcast, né? Eu refiz o vídeo, que a Prof. Carol tinha me falado no começo, né, que não tinha ficado bem explicado, mas daí depois que eu aprendi várias coisas, eu consegui fazer até o vídeo, ficou até melhor.
E daí o podcast também eu refiz, que daí eu achei que ficou melhor. É muito legal isso, mostra uma disposição, um esforço assim, bem legal de vocês. Parabéns, eu só tenho a dizer isso mesmo pela apresentação. E professora Nath, quer dizer alguma coisa? Também apenas parabenizar, Michelle. Que bom que você conseguiu apresentar, apesar da diversidade do tempo. E tá ficando preto no tempo. Eu tô olhando aqui pela janela, sabe? Tá escurecendo, eu fiquei meio atenta antes. Mas, assim, parabéns. É muito bacana vendo os portfólios de vocês, e daí eu digo isso de um modo geral, como vocês foram se apropriando das tecnologias, e no fim isso acaba ficando um pano de fundo para uma história muito, muito bacana que vocês apresentam, né? Acredito que o Bruno tenha sentido isso também, mas é muito, muito bacana. Meus parabéns. Que tu utilize muito, que tu conseguiu aprender aqui conosco. Uhum. E nos vemos agora. Oi, professor. E nos vemos agora, tu como especialista já na área. Já pode assinar como especialista em tecnologia. Então tá. Meus parabéns, tá? Muito obrigada, prof. Obrigada, prof. Bruno também. Valeu, Michelle, obrigado. É sempre bom mesmo ver como os trabalhos de vocês vão poder ser aplicados depois, né? Assim esperamos, né? A pandemia atrapalhou um pouco essa questão, né, dos trabalhos mais de uma questão mais prática, né? Mas se for servir para o futuro, está valendo, né? Uhum. Então, um grande abraço, Michelle. Parabéns para nova especialista aí. Muito obrigada. É só fechar aqui, né, prof? Uhum. Pode fechar só a câmera mesmo. Eu vou chamar então agora o Felipe, né? Exato. Deixa eu colocar a apresentação dele aqui. Vou colocar a câmera aqui. A gente não tinha posto. Aí qualquer coisa, se começar a travar, a gente desliga a câmera. Me ouvindo? Sim. Eu só ver aqui a questão do cronômetro, eu tô procurando aqui. Tu sabe onde que é, Nath? Pra mim ele tá aparecendo, só que como eu não tô como eu não tô como moderadora, deixa eu ver. Ah, tá, achei aqui. Controle? Uhum. Vou ativar o cronômetro, tá. Agora eu vou ativar cronômetro, isso. Nath, você consegue enxergar aqui em cima, na parte superior esquerda? Sim. Isso, daí ali tu consegue, não é o cronômetro, é temporizador. Aí tem que colocar 10 minutos. Tá, um momentinho. Carol, aqui pra mim não apareceu. Na parte superior esquerda, aqui em cima do nome das pessoas que estão na sala, não aparece para ti temporizador? Sim, agora sim. 10 minutos, né? Isso. E aí tu clica em iniciar, daí ele vai começar a contar o tempo. Uhum. A apresentação já tá contigo, tá, Felipe? Tu pode passar os slides. Tá pronto, Tá Felipe? bom. Podemos começar? Posso começar. Posso Então, começar. tá Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos os professores e a todos os que se empenharam nesse curso, que foi bem útil, principalmente nesse momento da pandemia, tá? Quando eu me inscrevi, a pandemia ainda não era a realidade que é hoje, e eu não posso dizer que eu não podia acertar mais uma especialização nesse momento do que nesse curso. Então fica aí o meu agradecimento, tá? Eu escolhi esse tema, Educação com Tecnologia Vencendo Desafios, justamente porque, ainda mais eu como professor novo no IFSC, eu estava dando aula há um mês e meio, quando veio essa realidade da pandemia, e a gente começou a dar aula online.
Então faltava muita ferramenta, faltava capacitação para mim para conseguir dar uma aula com qualidade. Então, com o uso da tecnologia, e em grande parte adquirido aqui no curso, algumas coisas eu já conhecia, outras eu pude aperfeiçoar, isso facilitou muito o meu trabalho. Então, esses desafios que a pandemia trouxe, a gente precisava de ferramentas tecnológicas para vencer isso. E boa parte delas a gente conseguiu desenvolver aqui. O meu público-alvo, a minha intenção era usar não exatamente os materiais que foram desenvolvidos na pós-graduação, mas o conhecimento, adaptar esse conhecimento para as aulas. Então, meu público-alvo eram os meus alunos dos cursos técnico e superior. Então, o primeiro recurso educacional, deixa eu só ver aqui. A primeira tarefa lá foi executar o roteiro e o vídeo. Isso daí me ajudou muito, porque o roteiro ele facilita demais o entendimento do que deve ser feito, e para o vídeo saiu uma qualidade boa, assim, comunicação, a gente conseguir passar a ideia clara e eficiente para os alunos. E o uso de vídeo realmente ajudou demais. Embora aqui eu consegui fazer o roteiro e desenvolver o vídeo, ainda eu achei que não era o resultado ideal pela falta de experiência ainda nesse momento. Então, quando eu fui desenvolver o recurso educacional, né, eu pensei em evoluí-lo, né? Então, eu fiz novamente um vídeo no qual eu pude aperfeiçoar uma série de coisas que estavam faltando ainda. Por exemplo, o volume do áudio, que é uma coisa que naquele primeiro recurso desenvolvido ficou a desejar. Eu consegui colocar mais efeitos, juntar mais vídeos, usar, por exemplo, um vídeo meu usando um simulador e concatenar isso com apresentações. Então enriqueceu demais o recurso, me dando uma experiência que eu precisava. Quando a gente chegou no podcast, eu usei esse conhecimento para transmitir, para fazer através do podcast ideias para fazer um seminário com os alunos, né? Então, o que eles precisavam fazer, eu usei o podcast com áudio não só meu, mas também um áudio de fundo, para ser um formato atual, fácil, né, de absorção pelos alunos, para transmitir as informações que precisavam ser dadas, informando para eles como o seminário funcionaria. Interessante, eu quero abrir aqui um parênteses. Quando eu pensei no seminário, eu também pensei um dos conceitos que o curso trouxe, mais do que simplesmente usar a ferramenta tecnológica, foi a questão das metodologias ativas, do engajamento. Eu tentei usar aqueles conceitos de sala de aula invertida para trazer no seminário as experiências dos alunos, eles escolherem temas e trazerem temas do cotidiano deles, para que a gente pudesse, né, trazer para a sala de aula, ainda que virtual, todas as experiências e conhecimentos que eles acumularam. Então, essa ideia do curso, para mim, foi excelente, tá? De trazer metodologia ativa. Outra coisa aqui, ó, no portfólio, eu vi que eu consegui completar uma série de ferramentas para atingir esses alunos de formas variadas, né, dando estímulos variados. E realmente eu tive um feedback, uma resposta desses alunos muito boa. Antes de usar as ferramentas, o engajamento, a compreensão mesmo dos temas era Conforme a gente foi evoluindo nisso, realmente mudou bastante. Acho que chegamos aqui no final, né, do quinto slide. E para completar, eu gostaria de dizer que muito importante a gente saber o que comunicar, de que forma, né, a técnica. E a ferramenta tecnológica, ela é exatamente isso, é uma ferramenta apenas. E uma das coisas que o curso me deu um pouquinho assim dessas técnicas didáticas, né? Porque
porque a didática ela é atemporal. A gente estuda para desenvolvê-la cada vez mais, mas ela não depende da ferramenta. A ferramenta vem para ajudar. E eu acho que esse curso foi completo nesse sentido. Ele nos deu noções da ferramenta didática, de melhorar a comunicação com o aluno, não é simplesmente a transmissão do conhecimento, mas a comunicação com o aluno, e nos deu uma base técnica para utilizar as ferramentas para fazer isso. Então, nesse sentido, eu sou muito grato ao curso. Certo? Assim encerro a minha apresentação. Quem quiser fazer alguma pergunta, estou à disposição. Ok, professor Felipe. Bom, eu não sei se o Bruno tem alguma questão. Não tenho nenhuma questão, só parabenizar também, né, Felipe? Nosso colega aqui do IFSC, né? Eu lembro que eu li de Chapecó, né? Sim. Meus parabéns, assim, porque o seu portfólio, ele fez o que a gente imaginava mesmo quando a gente pensou nessa metodologia, né? De fazer um caminho, né? De rodar ali, de ter um início e um final, né? Então, só te parabenizar mesmo. Você trouxe esse tema das metodologias ativas, que é muito importante no nosso curso, que a gente está tentando trazer mais também, né? Trouxe essa questão também da didática agora, que eu pessoalmente gostei bastante de ouvir, que é uma área que eu estou sempre estudando e tentando melhorar também. E só isso mesmo, te parabenizar, o portfólio ficou bem legal, a apresentação também, e tá de parabéns. Muito obrigado. Bom, eu completo o que o Bruno falou, meus parabéns. Foi muito legal ver isso, assim, dessa aplicação, e ainda mais quando a gente conhece um pouquinho, né, que é o contexto do IFES, que parece que tu se aproxima mais, tu consegue compreender a tua tomada de decisões, né, quando tu comenta lá no teu podcast. Eu achei teu podcast muito bacana, eu ouvi ele, gostei bastante. Mais uma vez, parabéns, Felipe. E que tu possa seguir utilizando e aplicando, né, as ferramentas que tu vai se apropriar futuramente, porque a ferramenta muda, né? A última tecnologia já saiu e a gente ainda não conhece. Está saindo enquanto a gente está aqui. Mas que tu consiga, assim, que tu tenha essa motivação e esse empenho para continuar se apropriando e adaptando isso para a tua prática, tá bom? Obrigado, gente. Obrigado, Felipe. Deixa eu ver na minha lista aqui a próxima. Domitila. Tá tudo pronto, Domitila? Câmera, áudio, tudo certo? Ah, tá. Sim. Deixa eu subir a sua apresentação aqui, só um minuto. Prontinho. Só ajeitar o relógio aqui. Eu ajeitei já. Ah, já? Então, vamos começar. Vamos Meu lá, nome é quando quiser. Domitila. Meu nome é Domitila, então, o título, então, da minha apresentação é Explorando a Imaginação. O desafio que eu desenvolvi, então, para solucionar no decorrer do curso foi como podemos incentivar os alunos para a produção textual de forma inovadora. Eu escolhi, então, esse desafio porque a produção textual é extremamente importante para a humanidade e a nossa comunicação depende muito dela, né? E a maioria dos alunos não gosta de escrever. E o meu objetivo seria fazer eles pegar o gosto por essa atividade. Meu público-alvo, então, seriam os professores e alunos do ensino médio e profissionalizante. Durante a gravação do vídeo, a experiência que eu tive foi incrível. Ela ajudou muito a solucionar o meu desafio. Porque enquanto eles podiam me ver, né, eu poderia estar passando os slides, explicando como que a gente solucionaria esse problema. E da mesma forma que eu estava explicando, eles observando, né,
eu não precisei fugir da proposta que eu tinha definido. O recurso educacional que eu utilizei foi, então, o Meme Generator. Eu tive um pouquinho de dificuldade para desenvolver, mas foi bem legal trabalhar com essa ferramenta, né, com esse recurso. Eu aprendi que existem, então, várias novidades no meio da tecnologia que a gente pode estar utilizando, né, na área da educação, e todo esse conhecimento eu adquiri durante a especialização, porque eu não sabia, né, de nenhum deles. E foi muito bom para solucionar o desafio, né, para ajudar nessa solução, chegar na solução, porque ele desenvolve um material animado, né, que descontrai um pouco, sem fugir do objetivo final, né? A produção do podcast, então, com ela eu aprendi bastante, porque a gente pode estar dando continuidade através de um áudio, né? Transmitindo o que a gente vai estar vendo, o que a gente vai fazer, para atingir, então, um objetivo que solucionará o problema. A forma que eu defini, então, foi a história coletiva, onde os alunos utilizariam a criatividade e, ao mesmo tempo, respeitariam a ideia dos colegas, para, então, atingir o objetivo de escrever por prazer. A metodologia do ensino híbrido que eu utilizei foi a sala de aula invertida. Eu utilizei ela, então, com o intuito de desenvolver as atividades tanto presenciais quanto online com os alunos. E a ferramenta que eu utilizei para isso foi o Google Meet, que logo que iniciou a pandemia, as minhas filhas estudam num colégio particular e eles começaram a utilizá-lo para as aulas online, né? Daí eu optei por essa ferramenta. E ambos os momentos, né, tanto online quanto presenciais, teria a mediação do professor. A ferramenta do Google Meet foi muito fácil de utilizar, de acessar, até eu gostei muito dela pela questão da gravação da aula, para disponibilizar o link para os alunos que não puderam assistir durante a transmissão da mesma, né? Eu achei bem legal, e também a interação que a gente pode ter com o aluno durante a gravação da aula. Mesmo não estando no mesmo lugar, a gente consegue interagir. A minha aprendizagem, então. Durante a especialização, tiveram várias UCs que foram significativas para a minha aprendizagem. E esses conhecimentos, então, são muito importantes para a minha formação. Foram, né, muito importantes para a minha formação. Porque eu já utilizava, então, a metodologia de mediador. Primeiramente, conhecendo o que o aluno já sabia, para, então, acompanhar individualmente a aprendizagem de cada um deles, né? Porque eu dava aula para o Estado, agora eu estou trabalhando na escola particular, né, de segunda prof. A gente acompanha vários alunos com muita dificuldade de aprendizagem. E isso muda de cada aluno para cada aluno, né? E essa forma, como a gente tem o papel de mediador, a gente tem que estar pronto para estar adaptando a transmissão de conhecimento, mesmo que de formas diferentes, conforme a necessidade de cada aluno. Isso foi muito importante para mim estar aperfeiçoando a minha formação. Muito obrigada. Vou parar o temporizador aqui, tá bom, Domitila? Ok. Então, eu queria te parabenizar pelo trabalho. Eu corrigindo o teu portfólio, lendo ele e vendo, é notável a melhora que tu tens em cada utilização de cada tecnologia, assim. Dá para ver, assim, a Domitila lá no comecinho e no final, assim, na última postagem, o salto que deu. Então, isso reforça o que tu já comentou aqui, que tu foi se apropriando das tecnologias. O que eu comentei também com o professor Felipe, que isso sirva
para que tu comece a buscar por mais tecnologias que estejam adaptadas que se adaptem às tuas demandas, que tu consiga pensar no uso delas dentro da sala de aula, de acordo com o teu público-alvo, né? Que isso sirva, assim, que seja só o primeiro passo, né? E agora tu vá adiante, tá bom? Eu gostei muito do teu trabalho. Obrigada. A questão apenas do teu portfólio, eu acho que o teu título acaba não contemplando o que tu demonstra no trabalho. Então, a minha sugestão só é para que a gente mude o título. Ok. Pensando até assim, que daqui a pouco tu pode pegar esse teu relato de experiência e como os outros estudantes também, vocês podem pensar em publicar isso, né, em um congresso, em uma revista, né, vocês agora são especialistas, vocês têm já isso e é bacana que vocês divulguem as práticas de vocês, né, esse trabalho foi, de maneira geral, foi muito bacana, ele está bem estruturado, enfim. Então, por essas razões, a minha sugestão é que tu mude o título. Como sugestão de título, eu te sugiro colocar o seguinte: as tecnologias digitais para motivar o processo criativo de escrita, tá? Porque é o teu tema, né? Que tu quer motivar que os estudantes escrevam mais, estudantes e docentes. Então, daí a minha sugestão é essa para alinhar um pouco mais com o que tu produziu, tá bom? De maneira geral, o teu portfólio está muito bacana, tá bom? Não sei se o professor Bruno quer sugerir outro título, se quer fazer algum comentário, Bruno. Ou os outros profs que estão aqui conosco também, né? Oi, Domitila, tudo bem? Tudo bom. Eu também quero te parabenizar, eu concordo com a professora Nath que vendo o seu portfólio deu para ver o seu caminho também, uma evolução assim bem clara, né? Que você manteve o desafio bem firme, bem delimitado, né, para todas as atividades, todos os desafios ali. Eu tinha notado aqui também a questão do título, né, porque ele fica muito geral, muito amplo, não especifica exatamente o que você está fazendo, o que você está tentando responder, né? Então, eu acho que a sugestão da Nath é ótima e dá até para manter, né, o explorando a imaginação. Aí tu coloca 2 pontos e coloca esse tema mais específico, né, que como a Nath falou, tecnologias para motivar alunos à escrita, né? Ou a escrita textual, alguma coisa assim. Porque já especifica melhor e quando você for apresentar, publicar esse tipo de trabalho, já está mais fácil ali para o leitor ou para o seu espectador, né? Ok. Muito obrigada. Aí eu acho só que, eu não sei se a Nath concorda, que a gente converse isso até amanhã, para a gente já produzir a ata de defesa, se você concordar, né? Para a gente já produzir a ata de defesa com o seu título novo, beleza? Ok. Uhum. De acordo. Daí também, Domitila, tu está de acordo? Qual a tua opinião? Sim. Aham. Tá, beleza então, Domitila, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Bom, deixa eu ver o próximo aqui da minha lista, Nath. É o Lucas, né? Lucas, está tudo pronto por aí? Câmera e áudio? Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Boa noite. Tá entrando a câmera. Lucas Firmino. Deixa eu só te passar a apresentação aqui, só um momento. Não tem problema. Aqui. Tá, já tá contigo. Só esperar o reloginho ali arredondar que a gente já começa. Tá contigo. E aí, pessoal, boa noite, tudo bem? Sou o Lucas Fabi Souza Firmino.
Eu sou professor também, sou professor de graduação, dou aula aqui na Unesp, em Criciúma, sou professor do curso de gastronomia. O meu curso já é no sistema híbrido, a gente já trabalha o curso de forma híbrida, então nós temos todo o material disponibilizado para os alunos no ambiente virtual e eles vêm na instituição somente realizar as aulas práticas, né? Entretanto, eu já tinha dado aula anteriormente numa outra instituição que era que era semipresencial, e eu vi que tinha bastante desistência de alunos, muita evasão discente. Então, um dos motivos que a gente acaba identificando dando aula para esse novo perfil de aluno que surgiu é que eles acabam desistindo por falta de adaptação à EAD mesmo. Então, surgiu o tema desse desafio, que é em cursos híbridos, como melhorar a adaptação do aluno à EAD, que é justamente o que eu falo aqui no próximo slide. Na verdade, meu primeiro tema foi em cursos híbridos, como melhorar a adaptação do aluno ao EAD, a fim de reduzir a evasão discente, né? A evasão discente. Mas eu percebi que a partir do momento, enquanto o curso também foi andando, e o meu curso aqui também foi andando, que ele iniciou em outubro do ano passado, a gente começou a perceber que conforme os alunos vão se adaptando melhor à EAD, eles começam a desistir um pouco menos. Então, isso acaba sendo uma consequência do começo da pergunta, né? Por isso que eu alterei o título do meu trabalho no final. Então, tem cursos híbridos como melhorar a adaptação do aluno à EAD. A gente iniciou o curso ali, então, slide 3, tá bom. O recurso educacional que foi utilizado foi da ferramenta de trabalho. Fiz um questionário no Google Forms. Nesse questionário, a ideia dele é que ele fosse aplicado continuamente no curso para os alunos, né? Um pouco tempo, para que a gente conseguisse identificar algum problema que o aluno estivesse enfrentando ou alguma coisa que pudesse sugerir para a melhoria contínua do curso, a fim de sempre fidelizar o aluno no curso. Minha instituição ela é privada, né? Uma universidade comunitária, mas é privada. Então a gente precisa realmente fidelizar o aluno ao curso para que não haja essa evasão. Então, veio a pandemia, as aulas práticas foram suspensas por um bom tempo, e a gente ficou só no ensino EAD mesmo, na educação EAD. E a gente precisou, à distância, então, entender o aluno, o que a gente poderia fazer para suprir essa falta que estava fazendo, e acabou que, por conta disso, também a gente reduziu a evasão, foi aplicando sempre questionários continuamente com eles, não só no Google Forms, a gente utilizou bastante o Moodle também, né? Mas utilizar melhor essa ferramenta da forma que a gente acabei fazendo aqui no curso ajudou bastante a também gerar vários outros questionários que foram aplicados para os alunos, então eu já acabei colocando isso em prática aqui no curso mesmo e ajudou bastante. Aí no ensino híbrido, a proposta foi em sala de aula invertida, com uma aula de planificação que já é mais ou menos uma área que eu domino. Eu só adaptei um pouco melhor a aula para a sala de aula invertida, né? Porque a gente, como teve que também fazer essa transição e não ter algumas aulas práticas, a gente teve que mudar um pouco essa forma de ensino. Então, lá eu escrevi como poderia ser feita essa aula, né? Com os alunos indo primeiro na instituição, pegando mais ou menos o como se faz uma fermentação natural, depois aplicando em casa, e fazendo e testando, depois apresentando o produto final. Que foi mais ou menos o que a gente acabou fazendo no curso também, até voltar às aulas práticas, né? Quando teve uma resolução do governo do estado liderando práticas de laboratório, a gente acabou retornando também, porque como o nosso ensino ele é híbrido, ele acaba comportando então essas aulas como aulas de laboratório. Então, né, finalizando com o relato de experiência, a primeira atividade foi o roteiro e o vídeo com a apresentação, explicando os motivos que me levaram até essa pergunta. Aí depois aqui é recurso educacional, peço desculpa aqui pelo erro que está escrito no roteiro, mas tem o recurso educacional, que foi aquele que já foi exemplificado. Foi feito podcast com uma chamada de sala de aula, né? Um pouquinho de trabalho até porque eu não conseguia cumprir o tempo ali, acho que tive o problema da primeira colega também de falar meio rápido demais, quando eu via estava muito curta a chamada. A gente não tem esse hábito de fazer chamada no podcast. E depois o relato de experiência, que está postado lá no CC, portfólio final, né, com o relato de experiência, e agora a apresentação em forma de pitch. Tem
tentando vender o meu peixe aqui para ver se eu acabo saindo como especialista do curso. Eu gostaria de agradecer aos professores pela ensinamentos mostrados, principalmente por algumas ferramentas mostradas, né? Eu conheci o Spark aqui no curso, nunca utilizei, vocês não têm noção de quantos posts eu criei com aquela ferramenta, porque é muito boa, é muito certinho, é gratuito, né? Bem fácil de criar e de interagir, já criando os tamanhos certinhos para postar no Instagram e tudo mais. Então, só conhecer aquilo lá já foi para mim excelente, assim. E mais as outras ferramentas que a gente acaba aprimorando também, né? Porque conhecimento não fez mais. Obrigado e uma boa noite. Uma coisa? Oi, Lucas, tá tudo certo. O seu som tava um pouco baixo, mas eu consegui te ouvir bem, tá? Perdão, querido. Não, tá tranquilo. Uma hora aqui pra mim, você está sem conexão, assim, acho que caiu minha conexão. Não, aqui pra mim não caiu em nenhum momento, eu consegui te ouvir muito bem. Perfeito. Ô Lucas, assim, para ser bem sincero, como a gente teve esse probleminha com a planilha, né? Eu não consegui revisitar hoje o seu portfólio, porque realmente tu estava em outro dia ali na nossa planilha, né? Então, o que a gente está fazendo a gente revisita o portfólio do aluno para fazer os comentários aqui, né? Mas eu te prometo te olhar lá e te dar um feedback bem detalhado, tá? Mas o que eu consegui ver aqui, eu consegui abrir o seu Padlet, você está primeiramente de super parabéns pelas suas apresentações, cara, que são muito bonitas, assim, e bem design, muito bonito, esteticamente muito bonita. A sua apresentação lá no Padlet é tipo quase um flyer sobre você, assim, né? Bem legal. Legal. Essa aqui é verdade, que pouco eu consegui atingir isso daí. Achei legal tu ser professor de gastronomia. A gente tem aqui no nosso curso TED Pro, né, vários fãs aí da gastronomia, professor Carlos, professor da Cris, eu inclusive também gosto muito dessa área. E eu queria te parabenizar pela apresentação aqui de hoje, por mostrar essa questão que a gente gosta tanto aqui no curso, né, que é de levar a teoria para a prática, né? Então, te ouvindo relatar o quanto você tá levando isso tudo para a prática e pegou os nossos conhecimentos aqui e está usando, já é muito gratificante para a gente. Então, para mim, assim, super parabéns e pode se considerar, assim, um especialista em tecnologias para educação profissional. Valeu, querido. Obrigado. Lucas, Bruno, eu vi alguns dos exercícios do Lucas, eu tive a felicidade de corrigir. Acredito que eles não tenham mudado muito para o portfólio, porque nos exercícios eles já estavam muito bons, assim, pelo menos os que eu corrigi. Não posso dizer na totalidade. Repetindo o que o professor Bruno comentou, tá, de parabéns. Sempre achei muito bacana as tuas propostas, as que eu tive a oportunidade, né, de ver ao longo do curso. E parabéns. Que tu possa seguir aproveitando o aprendizado. Obrigado, professora. Professores e Lucas também, eu só quero fazer uma contribuição aqui. Assim, eu tinha assinalado ali na planilha, né, até em função da gente ter feito essa alteração, da gente revisitar o teu título, Lucas. Eu até nem olhei qual foi o título que tu colocou aqui na tua apresentação, mas na entrega lá, né, você tinha colocado um título como pergunta, no formato de pergunta. E, né, a nossa sugestão, assim, era para que você, de repente, reorganizasse de modo afirmativo, né, aquelas mesmas ideias. Perfeito. Tá? Então, de repente, se tu quiseres, né, já fazer alguma sugestão e colocar aqui no chat para o professor Bruno dar uma avaliada, professor Bruno e professora Nath, porque, assim, daí eles precisam já reorganizar isso para colocar na ata de defesa, né? Então, daí, para já definir isso hoje, tá bom? Ótimo. Aí só te avisando, Lucas, o pessoal ali, os colegas pediram para ver o seu portfólio, eu compartilhei ali o link com eles, né? Só te pedindo essa licença aí. Capaz, pode. Tá público para isso, fica tranquilo. Aí só aproveitando então esse recado da Carol, para Domitila também,
se ela puder, colocar aqui também a sugestão dela ou a mudança dela do título aqui no chat, porque aí a gente já pode deixar essa ata meio pronta, tá bem? Já estou fazendo aqui daqui a pouco de para vocês. Obrigado, viu, Lucas? Um abraço. Bom, aqui na minha lista temos agora a Maria Terezinha Vieira. Está tudo pronto, Maria Terezinha? Iniciar. Ok, professor. Tudo certinho? Tudo. Só um minutinho aqui dos meus slides aqui. Eu vou pôr aqui no começo e vou te passar a apresentação, tá bem? Tá. Prontinho, já está contigo. Quando estiver pronto aí, pode começar, tá? Tá. Então, boa noite a todos. Eu me chamo Maria Terezinha, eu sou do NEA de Chapecó e eu estou aqui para apresentar o meu TCC, que tem como título, né, Tecnologias, Desafio e Inovação, inovando com as tecnologias na escola. E o meu primeiro desafio foi fazer a gravação, né, o primeiro um roteiro e a gravação de um vídeo explicando o meu problema de pesquisa para os nossos professores. E o título do meu problema de pesquisa foi o seguinte: como podemos fazer a integração das tecnologias para os docentes da educação básica, de modo que estes sintam-se seguros e capacitados para sua utilização? E o meu público-alvo desse problema de pesquisa seria os profissionais da educação. E visto que as tecnologias ainda é um motivo, né, para pânico dentro das escolas, e o desafio maior desse primeiro trabalho foi realmente ter que refazer a gravação várias e várias vezes, porque apesar da gente ter um roteiro, tenta seguir e sempre sai alguma coisa errada, então esse foi um desafio também, além de fazer a edição do vídeo, né? Porque até então já havia gravado vídeos, mas não tinha editado, né? E eu escolhi mesmo esse problema pensando, né, no desafio lá dentro da escola, porque eu vivencio na prática, né, a dificuldade que muitos docentes têm. Eu também tenho esse problema também, eu me considero, né, eu sou uma aprendente das tecnologias, de como utilizar melhor dentro da sala de aula, e eu via o brilho nos olhos dos meus alunos quando eu levava um recurso, né, tecnológico diferente, o quanto isso motivava eles dentro da sala de aula. Então, eu acredito que, assim como o curso está motivando e encorajando muitos de nós a enfrentar esse novo desafio na nossa vida, eu acredito que esse problema também deva ser trabalhado dentro da escola. E seguindo, dando continuidade no meu problema de pesquisa, eu utilizei a ferramenta do Google, né? Utilizando o formulário, né, do Google Forms, pensando no meu público-alvo, em como conhecer melhor o meu público-alvo, saber o nível de manuseio deles com as tecnologias e assim poder fazer um planejamento melhor para uma formação continuada, um curso, né, a capacitação, pensando realmente nesse público. E o formulário, né, disponível online, é uma ferramenta rápida, prática e também de valor econômico bem... Não é custo, né? Não gasta com o formulário online, né? E
conhecer esse público-alvo, eu acredito que conhecer melhor ele é a melhor forma de você poder planejar um curso para eles. E como terceira atividade, a criação do podcast, né? Convidando os docentes para nossa web prática, como seria feita a nossa formação continuada, de que modo que eles iriam para o laboratório, encorajando eles e motivando para que eles participem da formação continuada, que venha a agregar bastante, assim, e eu acho que eu sou um exemplo, né? Eu até pensei em gravar um vídeo motivacional como exemplo, para que eles pudessem também participar desse curso, né? Porque eu acredito que nós aqui, participantes do curso, o que nos motivou é a vontade, o entusiasmo dos nossos professores da pós, né? Sempre encorajando a gente a seguir em frente, e isso eu acredito ser muito importante, né? E como desafio final, né, o relato de experiência, de como foi todo esse momento vivenciado na pós, a dificuldade que nós tivemos em manusear os recursos. Eu, por exemplo, na criação do podcast, eu fiquei de cabelo em pé, não por utilizar a ferramenta, e sim por ter um problema comigo mesmo, que não gosto de ouvir minha voz no áudio, né? Daí, isso já me deixou de cabelo em pé. Agora, quanto a manusear a ferramenta, a videoaula feita pelo professor Douglas e tudo, foi essencial para que saísse o podcast. E o meu maior aprendizado todo desse curso foi como organizar melhor um cronograma de estudo, como planejar as minhas aulas tanto de forma online, né, para ensino híbrido, como de forma presencial, e produzir os materiais educativos, experimentar, adaptar as ferramentas, para que sirva como mais um instrumento da nossa prática pedagógica, né? E esse eu acredito ser o maior aprendizado, né? Também é a questão da motivação dos professores, né? De como motivar a gente, e isso ficou um aprendizado sem igual. E era isso. Obrigada pela atenção de todos. Oi, Maria, tudo bom? Tudo. Então, parabéns pelo teu trabalho. Eu não estou conseguindo abrir minha câmera, não sei porquê, mas enfim. Eu achei bem legal o teu trabalho. O podcast ficou muito bom, então não tenha medo de fazer podcast. Supera a questão da voz, tá bom? Se tu conseguir utilizar isso nas tuas práticas, pode seguir adiante. Não se sinta... Eu tô te dando falando assim, como ouvinte do teu podcast, né? Então pode seguir, tá bom? Tá bom. Eu não sei, Bruno, tu tens alguma questão a acrescentar? Oi, Maria, tudo bem? Oi, prof. Não, só te dar parabéns também, dizer que, assim, pessoalmente, para mim é muito bom ver trabalhos que envolvam os docentes da educação básica. Eu acho que é fundamental que essas nossas ideias e inovações tecnológicas cheguem também na escola, né? Sim. E assim, o que eu consigo ver, assim, no seu portfólio lá, quando eu dei uma olhada nele hoje, é como tu traz, assim, uma paixão pela profissão de professor, sabe? Sim. Então, quando tu fala aí no brilho nos olhos dos seus alunos e tudo mais, a gente consegue ver isso. Eu concordo com a Nath também, o seu podcast ficou muito bom, não precisa nenhum tipo de temor, nem nada disso. E obrigado, né, pelos seus elogios também, pelo seu feedback na nossa prática também, de motivação, e eu sempre fico feliz quando vocês mostram a aplicabilidade dessas nossas aulas e dos nossos conteúdos, né,
no cotidiano e na prática de vocês também. Então, só te parabenizar mesmo e parabéns pelo novo título de especialista. Obrigada. Como disse o professor Rogério, né, a gente não pode culpabilizar o professor, né, por não saber utilizar as tecnologias. Na realidade, nossa formação não foi feita, né, para isso, né? E eu acho que realmente, como ele disse, né, cabe ao Ministério da Educação, né, o secretário da Educação, os gestores da escola, né, viabilizar tudo isso, né, para que possa ser utilizada da melhor forma, né? Eu estou de total acordo, né? Formação continuada nessa área das tecnologias é um grande desafio, assim, para todos nós também. Obrigada a todos. Um grande abraço, viu, Maria Terezinha? Parabéns de novo. Obrigada, professor. Vamos seguindo, então. Eu tenho agora aqui o Pedro Eugênio. Oi. Já estou ligando a câmera. Tá bem. Deixa eu já subir a tua apresentação. Pedro Eugênio, tá. Tudo bem, Pedro? Deixa eu ver aqui se está passando o slide. Já está passando. Você já me passou o controle para passar o slide ou não? Aí, agora foi. Deixa eu testar. Aí, foi. Foi? Uhum. Quando quiser, então. Olá, eu me chamo Pedro Paluto e hoje estarei falando sobre o meu TCC, utilizando meios tecnológicos em uma escola de ensino fundamental. Ele se baseia no meu desafio de portfólio de pós-graduação, como podemos utilizar meios tecnológicos em uma escola de ensino fundamental sem que ela tenha receio da inovação do mundo digital. Esse desafio é composto por 4 etapas, sendo a primeira a elaboração do desafio e a apresentação dele através de um vídeo roteirizado por nós mesmos. O que me motivou a trabalhar com esse desafio é a motivação da barreira temporal, que eu faço a seguinte questão para vocês. Tanto eu como vocês utilizamos uma ou várias tecnologias ao longo de nossas vidas para facilitar ou melhorar nosso desempenho sobre as coisas, correto? Então, faço a seguinte pergunta. Imagine vocês entrando num portão de escola de ensino fundamental, vocês passaram por ele. A pergunta é, vocês passaram por uma barreira temporal? Vocês saíram do século XXI e foram para o século XX? Um exemplo? Pense nisso. Então, eu comecei a apresentar o meu desafio através da história da tecnologia digital até chegar na escola, que é o meu público-alvo inicial. A escola de ensino superior e técnico tem um nível de tecnologia meio alto até, ensino médio, mais ou menos. Só que quando nós chegamos na escola de ensino fundamental, esse nível é muito baixo, muito desproporcional quanto ao ensino médio. Então, a escola seria o funcionário, o professor e o aluno. Então, com base nesse público-alvo aqui, eu peguei e levantei algumas perguntas para saber o que estava acontecendo. Seria alunos inadimplentes com matérias, professores com muito receio de utilizar tecnologias, falta de recursos, tanto materiais como financeiros. A escola está com muito receio de investir ou não investe em nada. O que poderia acontecer? Então, com base nisso, eu iria me aprofundar ao longo do desafio para solucionar esse desafio. O que nos leva à segunda etapa, que é a produção do recurso digital. O meu recurso digital basicamente é um vídeo onde eu explico como que eu solucionei meu problema em 8 etapas. Ele serve para essa situação aqui, ou pesquisas derivadas, ou que sejam parecidas com a minha. Nesse vídeo eu mostro outros recursos educacionais para pesquisas, como Mentimeter, Google Forms, tanto redes sociais que eu utilizei, e para webconferências, Google Meet, e para a produção de mapas mentais, MindMaster. E aqui que mora o meu maior desafio, e que eu quase desisti completamente desse desafio, onde eu esperava muitos dados nessas pesquisas, mas eu não tive uma alta quantia de dados. Mas eu decidi prosseguir até chegar na webconferência com meu público-alvo já melhor definido, que seriam os professores e alunos, por estarem constantemente em contato diariamente. Eu fiz uma webconferência com aluno, com professor e com aluno com professor.
E o que eu adquiri ali fez todo o meu pensamento mudar. Eu consegui pegar e concluir meu desafio já na segunda etapa. Eu não precisava de uma alta quantia de dados, eu precisava de uma alta qualidade de dados. E foi isso que eu adquiri. O que aconteceu na webconferência e ao analisar os dados após essa webconferência, eu percebi que tem que ser feito para que eu possa utilizar a tecnologia sem receios da inovação. Eu tenho que ter uma capacitação eficiente ou um projeto que englobe os professores de tal forma que eles percam esse receio de produzir recursos digitais, utilizar recursos digitais, e acabem incentivando os alunos a participar das aulas, acabe incentivando outros professores a utilizar tecnologias, e a escola, ao ver isso, começa a investir melhor na tecnologia para que os alunos e professores estejam confortáveis em dar uma aula de alta produtividade. O que nos leva à nossa terceira etapa, que basicamente caiu no meu colo, caiu do céu, não sei explicar, mas foi uma oportunidade que eu não poderia perder de forma alguma, que era a produção do meu podcast, e como eu falei, para solucionar o meu desafio, eu teria que fazer uma capacitação, uma coisa assim. E o assunto do podcast era fazer um convite para um momento de capacitação utilizando o modelo híbrido. No meu caso, eu escolhi o modelo híbrido avançado, totalmente online, basicamente. Então, o preparo aqui foi tranquilo em partes, porque eu já tinha uma experiência de 3 anos de professor. Porém, o desafio de sair do presencial para totalmente online foi um alto desafio, porque você tem que adaptar tudo que você sabe para o online. E isso é difícil, porque você não tem a presença do aluno ali. Você não sabe como é que ele está fazendo, como é que ele está fazendo. Você só sabe o que ele te fala. E às vezes ele pode não falar tudo, entende? Então eu perguntei sobre a aplicação desse podcast, dessa aula, desse momento fictício. E os professores falaram que não, você não precisa aplicar. Mas se você quiser, conte para nós como é que foi a experiência. E como eu falei, eu não podia perder essa oportunidade. E foi isso que eu fiz. Eu peguei e ensinei os meus professores da escola a produzir um vídeo na plataforma Adobe Spark. E eles perderam um receio. Eles viram que não era tão difícil. Existe dedicação prática, coisa que eles já possuem naturalidade, por natureza, assim podemos dizer. Então, ao ver que os próximos resultados, no caso, os professores produzindo esses recursos, os alunos engajando melhor nas aulas deles, que havia de existência das aulas, e os outros, eles compartilhando com os seus colegas de profissão, e os outros colegas de profissão fazendo seus próprios vídeos, e a escola vendo tudo isso acontecendo, ela basicamente preparou uma sala específica, com um tripé, com um projetor, com uma câmera, e com um telão para eles apresentarem e gravarem suas próprias aulas, caso eles não tivessem os recursos. Então, basicamente, tudo que eu estudei até a segunda etapa, eu confirmei na terceira etapa. Eu concluí e confirmei o que eu tinha dito, que é necessário dar uma capacitação eficiente, que traga o que o professor realmente precisa, para que ele se sinta confortável, para que ele perceba a facilidade, a melhoria que ele tem nas aulas. Então, isso já começa a minha quarta etapa do desafio, que é o relato de experiência. Eu só posso dizer uma coisa para vocês. Eu poderia passar a noite inteira falando sobre isso, porque basicamente o relato de experiência foi desafiador, porque é muita coisa. A cada momento que eu tinha, cada etapa do relato que eu construí, eu lembrava de tudo que eu fiz. E trazer isso para poucas palavras foi difícil, porque eu queria trazer no meu relato de experiência como se o leitor estivesse do meu lado fazendo o que eu fiz, ou que ele estivesse no meu lugar fazendo as coisas que eu fiz. Mas foi gratificante toda essa experiência, porque a cada etapa, a cada passo que eu fiz, eu pude perceber a minha evolução como profissional atuante na área da educação e quão importante é meu papel na área da tecnologia e envolvendo a parte da educação. E também aqui um agradecimento muito grande para os professores desse curso, porque eu tinha muito receio de ensino à distância. Eu era contra o ensino à distância, porque eu tive uma péssima experiência e os professores mostraram que não é basicamente, ó, tá aqui o conteúdo, estude, caso tenha algum problema, nos notifique. Eles foram muito além disso. Eles basicamente
mostravam a experiência que eles tiveram, eles mostravam coisas engajadoras, o que é conteúdo ensino à distância mesmo, não é só estudar na tela de um computador. E teve um momento que eu não podia estar constantemente presente, e eu recebi a mensagem, viu, Pedro, o que está acontecendo? Tá tudo bem? Não está se adequando? Como é que tá? Então eles procuravam saber como é que estava a minha qualidade de ensino, se eles estavam entregando aquilo que eles realmente queriam entregar. E eu respondo para vocês que vocês entregaram. Eu fiquei muito gratificado, tô perdendo até as palavras, fico muito agradecido por tudo que vocês passaram durante o ano inteiro e que eu garanto para vocês que eu vou continuar essa pesquisa e eu já tenho alguns projetos para ir além desse portfólio aqui. E seria isso. Pedro? Oi? Posso falar antes de ti, Bruno, ou tu quer falar primeiro? Pode falar, Nath, por favor. Posso? Então, bom, parabéns pelo teu portfólio. Que bom que tu vai seguir essa pesquisa. Eu não sei se tu tens interesse, né, de repente, de aprofundar esse teu estudo numa pós-graduação em nível de mestrado, né? Agora que tu já é especialista, né? Vamos para a escadinha. Mas, assim, isso que tu apresenta, né, que tu traz da tua prática, o medo das tecnologias. Isso é um medo que talvez até muitos de vocês no curso estivessem, né, quando iniciaram o curso, o medo, aquela ideia pré-concebida do que tu comenta também do que é a EAD. E é isso, eu acho que se fosse só considerar o fato de tu apresentar e fazer com que esses professores utilizassem as tecnologias, ainda que assim, que talvez quando tu tem um leque maior, tu diz, mas o professor só tem um grupo de WhatsApp. Talvez naquela realidade do docente, o mundo de WhatsApp é um universo, é uma coisa imensa. E que bom que tu vivenciou isso, né? A questão, pensando assim na aplicabilidade do teu trabalho, ele serve até para que as escolas, né, comecem a pensar e fomentar políticas públicas da questão da inserção de tecnologias, porque uma fala que é bem recorrente é assim, às vezes vem do governo um kit de robótica, vem um kit de notebook, computador, e a escola que vire-se com aquilo, e os professores não têm conhecimento, não têm domínio daquilo, não têm tempo para se formar e se apropriar disso. Então, é bacana que às vezes se faça o caminho contrário. Comece pelo pouco, vamos fazer um Google Formulário, vamos mexer no que a gente tem gratuito e acesso livre, e para que isso comece a gerar um movimento entre os docentes, entre a gestão, e que daí se comece a cobrar, olha, agora a gente precisa de uma câmera para esse docente, vamos ter que vamos ter que colocar uma sala com um fundo infinito para gravar Enfim, as coisas, elas acontecem assim também, né? Mas que bom achei muito legal o teu portfólio e te sugiro que tu possa pegar esses teus resultados, aprofundar, publicar, né? Acho que seria bem bacana. Eu até ia pedir uma ajuda para vocês nessa parte da publicação em algum lugar, mas isso fica, acho que para depois, melhor. Podemos conversar depois, né? O pessoal gosta também bastante disso, né, Bruno? Sim, com certeza. Pedro, eu quero, assim, basicamente repetir as palavras da Nath. Eu anotei aqui, olhando seus trabalhos, eu anotei que tu demonstra, assim, um espírito científico, sabe? Bem massa, assim. Então, de pensar mesmo do que a Nath falou, de subir a escadinha aí, de transformar isso tudo em um pré-projeto, né, para mestrado, para pensar em doutorado depois e tudo mais. Então, até o professor Igor estava comentando ali no chat, a Maria Terezinha também, essa coisa do medo do professor, medo da escola, né, na verdade, você chamou de receio, né? Eu acho assim que é um tema muito importante, bem importante para a gente tratar, porque acho que antes de falar realmente de tecnologias e de prática, né, a gente precisa trabalhar nesse sentido mais
quase que psicológico também, né? Tanto dos pares como da escola como instituição. Então, parabéns aí pela escolha do tema também. Quero te dizer que eu adorei o teu Padlet, eu achei muito massa como tu fez ele, desde da corujinha, sabe? Do GIF da coruja ali. Até como você construiu os posts, né, no formato de história. Eu vou até te pedir licença para compartilhar o link aqui no chat, para os professores e para os colegas darem uma olhada. A foto é do negócio de formatura, então é meio antigo, porque eu tô com o cabelo comprido já. Tá. A questão da continuidade, né? Você foi mesmo contando uma história ali, né? Você conversa com o leitor, então tu demonstra também um talento aí para escrita, né? Eu achei, então, até entra no que eu falei de continuar, né? Nesse caminho acadêmico, se for da tua vontade, claro. E parabenizar, assim, você demonstra muitas competências, muitas ferramentas diferentes ali que você usou, que você experimentou, então, aplicando na prática agora como você apresentou para a gente. Então, assim, só parabenizar mesmo e congratular pelo novo título aí de especialista em tecnologias. Muito obrigado. Se eu tiver, vou ficar de olho no mestrado. A gente tem um mestrado em rede aqui, né? Talvez possa ser uma opção em educação profissional. Mas, enfim, a gente pode começar o professor Igor levantou a mão ali. Igor, quer fazer algum comentário? Se vocês me permitirem. Por favor. Então tá. Parabéns, Pedro. A gente teve a oportunidade de conversar algumas vezes, né, Pedro, sobre o seu desafio, né? O Pedro sempre foi muito dedicado e meticuloso e sempre quis fazer muito. Então, eu até fiquei assustado quando ele me mandou as coisas que ele estava fazendo, porque ele aprofundou bastante mesmo. Então, ele tem esse espírito e não à toa que dá para ver aí a qualidade do trabalho que ele está apresentando hoje. Então, mais para parabenizar e também para ressaltar o que o Pedro falou, que é uma coisa que a gente viu também nas apresentações de ontem, estamos vendo aqui também hoje, que é que os nossos estudantes estão levando para os seus contextos e ensinando, né, ou de alguma forma apresentando também o que eles estão vendo aqui com a gente. Então, eles estão sendo também replicadores, né? O Pedro fez isso de maneira até sistematizada, né? Outros relatos foram de que, eu ensinei minha mãe, ensinei a outra colega da escola, né? O Pedro mostrou aqui no relato dele que ele, na verdade, fez isso de maneira até sistematizada, né? Ali na etapa 3, né? Então, parabenizar também, e aí fica também para os outros colegas que estão fazendo após também, que não tenham medo de compartilhar o que vocês estão vendo, né? Que para nós isso é muito gratificante, que é de replicar ainda mais um pouco do que vocês veem, né, aqui com a gente, né? Muita coisa vocês já sabem, com certeza, mas acho que tem algumas coisinhas que a gente vê juntos aqui, então é legal a gente saber que isso também está se replicando aí em outros contextos, ou especialmente nos contextos de vocês. Então, parabéns de novo, Pedro. Obrigado, Bruno e Nath. Muito obrigado, professor. Valeu, professor Igor, obrigado. Então, obrigado, Pedro, é um título mais que merecido, tá? E boa sorte aí na continuidade da carreira por aí. Muito obrigado. Vou desligar aqui o microfone e a tela. Valeu, Pedro. Nós teríamos aqui, por último, o Samuel, mas pelo que eu vi, ele não está aqui na sala. Acho que ele não entrou. Acho que não. Tem alguns outros convidados. Não sei se algum deles entrou com o nome entrou, mas é o Samuel. Acredito que não, né? Mas, enfim, não custa perguntar. É verdade. Boa. Talvez ele entrou com outro nome. Oi, eu sou o Samuel. Tô brincando, né? A Michelle já apresentou? Já, a Michelle foi uma das primeiras por questões temporais. Estava vindo um temporal lá na cidade dela. Então eu perdi a apresentação dela. Cheguei atrasado.
Então, acho que o Samuel não está mesmo, então depois ele conversa com a Carol, vê talvez de mudar para outro dia, né? Então, acho que a gente pode encerrar, né, professora Carol, professora Nath, querem falar alguma coisa? Professor Bruno, eu mandei uma mensagem para o Samuel, mas ele não retornou. Então, depois a gente verifica o que aconteceu e remarca a apresentação dele. Parabéns, né, todos os alunos que apresentaram hoje, foi muito legal. E assim como eu falei ontem, né, a gente tem aprendido muito e tem sido muito legal, assim, ver a materialização, né, do nosso trabalho durante esse ano, do nosso trabalho e do trabalho de vocês no portfólio, e o quanto isso foi, né, produtivo para a formação de vocês agora, né, especialistas em tecnologias para a educação. Então, parabéns a todos. Eu quero deixar meus parabéns também. Ontem eu consegui assistir um pouco da sala dos colegas de ontem, já tinha tido essa impressão e reforcei totalmente agora de como é legal essa metodologia do portfólio, né? Essa apresentação, esse contato aqui, mesmo que distante um pouco com vocês. Parabenizar vocês pelo esforço, pelos trabalhos, pelas atividades e que todos tenham um ótimo futuro aí como especialistas em tecnologias para a educação. Um abraço para vocês, gente. Também, pessoal, parabéns. Agora especialistas, né? E que vocês aproveitem muito e se abram muitas portas a partir de, né? Isso agregue para vocês. E obrigada. Gostei muito da experiência também de avaliar os portfólios. Boa noite, pessoal. Viu, professores? Oi, Pedro. Por acaso vocês estão gravando a apresentação, né? Sim. Vocês vão passar a gravação para nós ou não? Não sei. Pedro, a gente não decidiu ainda se vai compartilhar as gravações, mas se formos compartilhar, vamos colocar lá na sala do TCC, daí eu aviso vocês, tá bom? Isso, porque eu queria guardar minha apresentação de recordação. Eu achei que a professora Sabrina também ia estar aqui, porque eu prometi para ela de compartilhar a aplicação da aula, eu guardei para esse momento, mas também, daí participou também. A gente pode passar para ela ali o seu link do portfólio e tudo mais, e a apresentação depois ela pode assistir também, com certeza. Beleza. Novamente, muito obrigado para vocês. Vocês foram excepcionais esse ano. Muito obrigado mesmo. Tenha uma boa noite de descanso. Valeu, Pedro. Obrigado. Boa noite para você, boa noite para todos, professores, colegas e estudantes aqui. Pode encerrar a gravação, Bruno.